Olá, eu sou o Bruno Pereira. Seja bem-vindo a essa live de hoje. Eu ajudo terapeutas a criar uma mecânica de autotransformação e fazer R$ 5.000 ao mês logo no primeiro mês. E quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de como conseguir dinheiro, uma das questões mais difíceis dentro do trabalho das pessoas é como conseguir cobrar, né? Como eu consigo cobrar as pessoas durante a minha vida, né? Como eu cobro as pessoas que eu atendo, que eu vou cobrar em relação à terapia. Então, quando a gente compreende que existem fatores que estão impedindo a nossa história, que estão impedindo a forma de a gente conseguir trazer uma prosperidade na nossa vida. Porque existem várias questões de crenças. Porque a gente acredita, muitas das vezes, que o dinheiro é algo, às vezes, não tão saudável nesse mundo. Mesmo porque o mundo anda muito cheio de falta de recursos. Então, quando eu entendo que o mundo tem pessoas passando fome, pessoas passando dificuldade, pessoas passando por várias questões, e aí por que eu devo ter dinheiro? Por que eu posso ter dinheiro? Qual é a minha diferença? Por que eu sou mais que essas pessoas? Por que eu acredito que o dinheiro é tão difícil na minha vida? Por que eu acredito que o dinheiro não é uma bênção, sim um problema? Então, os fatores que fazem você ter medo ou de não conseguir cobrar o seu cliente tá muito conectado à sua essência, está muito conectado à sua história de vida. E quando você compreende a sua história de vida, você vai entender que o dinheiro é só uma grande ferramenta que pode trazer bênçãos na sua vida. Mais uma outra significado de bênçãos. E se a partir de você mudar aquilo que é profundamente marcante na sua história, você vai entender. Um dos fatores que as pessoas têm medo de cobrar é a insegurança. Será que eu sou autoridade o suficiente para cobrar aquilo que realmente eu mereço? Será que eu tenho total confiança no meu processo? E essa insegurança está muito ligado à técnica que a pessoa está aplicando. E essa técnica, às vezes, ela é muito boa, só que a pessoa está tão confusa em aplicar a técnica que ela tem dificuldade. Então, o maior medo é, às vezes, passar por uma humilhação ou passar por farsa, né? Ser falso ali dentro, né? Você ser um terapeuta falso. E aí, quando você vai entendendo que os problemas que passam dentro da pessoa são crenças marcantes na história de vida com a família, espelhos que eu tenho durante a minha história, os espelhos que eu tenho em relação ao dinheiro, as pessoas que eu conheci desde pequeno, como que essas pessoas estavam envolvidas com dinheiro, as pessoas que eu conheci durante a minha vida toda, através das mídias, através das pessoas que ganham, faz de tudo por dinheiro. E aí eu crio o quê? O dinheiro é um grande problema na minha história. E eu tenho dificuldade de aceitar que o dinheiro pode ser algo benevolente na minha vida. E aí, o que você vai entendendo? Que o dinheiro é um fator, sim, muito bom na sua vida. Porém, se você sofre em cobrar o que você realmente merece, alguma coisa está relacionado às suas crenças interiores. Há muitas crenças dentro de você que está profundamente marcada ou carimbada dentro do seu inconsciente. E esse carimbo e essa informação que está dentro de você faz você temer a cobrar alguém, ou achar errado cobrar, ou não acredita na forma capitalista de ser. Também, né? Tem pessoas que não concordam com o capitalismo e está tudo bem. Porém, é assim que é. É assim que é o mundo, é assim que a gente entra nesse mundo e se eu luto contra, mais eu fico emaranhado no problema. Então, quanto mais eu fico lutando contra o sistema, quanto mais eu luto contra as minhas crenças, quanto mais eu luto contra o meu pai, quanto mais eu luto contra a minha mãe, quanto mais eu luto para poder o mundo seja justo, mais eu tenho raiva do dinheiro. E essa raiva é tão grande, ela é tão grande que não deixa a pessoa crescer na vida. Então, quando ela está ali, no processo, quando você está ali, no processo de atendimento à pessoa, você tem uma qualidade, você estudou, pagou um curso e tudo mais, desenvolveu melhor o seu trabalho. E aí, quando você desenvolveu melhor o seu trabalho, você veio trabalhando com esse processo no dia a dia. Então, quando você reconhece que a sua dificuldade está relacionada às suas crenças internas, você vai
olhando quais são os seus paradigmas. Quais os paradigmas que você está passando por aí, no dia a dia. Então, o grande paradigma que é construído hoje socialmente é que o dinheiro é do mal. Esse é o grande paradigma. E eu posso confirmar que esse paradigma é uma forma arquetípica, que dinheiro é do mal, dinheiro é do coisa ruim, dinheiro não faz bem para a vida das pessoas. Então, há uma forma arquetípica construída desde criança na nossa vida. Então, a gente não vai olhar o dinheiro como coisa saudável, e sim como um bloqueio, como uma perturbação, como um problema gigante na nossa história. E se isso está profundamente dentro de mim, como é que eu vou eliminar essa questão dentro da minha história? Então, quando a gente vai entendendo que os bloqueios que estão marcando a nossa vida em relação ao dinheiro, a gente tem dificuldade de cobrar. Eu falo por mim, né? Eu tinha muita dificuldade de cobrar no começo, e ainda hoje eu cobro, ainda tenho dó das pessoas, mas acredito que não é o dó que vai ajudar. Hoje eu começo a olhar totalmente diferente em relação a isso. Não é que eu estou olhando de uma maneira mais materialista de ser. Isso eu quero deixar bem claro, não é ser materialista. Não, exatamente não é isso. É estar ligado muito à forma de prosperar internamente. E a parte da prosperação, você se tornar uma pessoa próspera, é uma forma de curar a sua história e curar a história de outras pessoas. Então, o que não é você passar por tudo isso? O que não é você passar com dificuldade financeira ou não cobrar? É quando você está entendendo que o dinheiro não é tão difícil para você, esse jogo do dinheiro é tão difícil. Mas a partir quando esse jogo para você é totalmente difícil, de você cobrar, de você falar sobre quanto que custa o seu serviço, quanto que as pessoas têm que pagar pelo seu trabalho, e aí você tem medo de cobrar uma sessão, imagina 10 sessões, imagina 20 sessões, imagina uma palestra, imagina um dia a dia. Então, claro, isso a gente vai ter que ter uma tendência, entender que é uma escala. Quando você entende que é uma escala, e você vai entender quanto que vale a sua hora do seu trabalho, porque você vai criar a sua autoridade nesse processo. Então, quando a gente entende que o conhecimento, a insistência e o trabalho com essa consistência diária se torna uma grande oportunidade de o quê? De crescimento pessoal. Então, quando você se torna uma pessoa que entende que o jogo da vida faz parte de cobrar pelo seu serviço, faz parte de cobrar o que você está entregando, todo o seu conhecimento, todo o seu desenvolvimento e toda a solução que você traz na vida dessa pessoa, faz parte de você cobrar um dinheiro justo. Aquilo que eu chamo de troca justa. Se a troca não for justa, não é saudável para a sua vida. Se os dois não estiver ganhando, você entregando o que vai resolver o problema da pessoa, que é, no caso, trazer uma libertação e cura para aquela pessoa, e se você não estiver ganhando à altura aquilo que o seu trabalho merece, não está tendo uma troca justa. Isso muito é falado até nas constelações, né? Bert Hellinger fala muito isso nas constelações familiares, no dar e tomar, dar e receber. Aquilo que você está dando é literalmente aquilo que você está recebendo. Você está ligado a um sistema de dar e receber do universo, do mundo que está ao seu redor. Então você fala, mas eu estou passando dificuldade, eu estou passando dor em relação a isso, me dói muito ver que quando a minha situação não está legal em relação a cobrar as pessoas. Provavelmente você não está conseguindo tomar a cura através do dinheiro. E é esse ponto que eu quero quebrar esse paradigma. Porque o dinheiro cura, o dinheiro abençoa, o dinheiro é uma gratificação. Se você não está conseguindo tomar a cura através do dinheiro, você não entendeu que a prosperidade também é luz, é amor, é vida, porque o universo é cheio de vida, o universo é cheio de muitas, infinitas coisas nesse que a gente nem sabe para onde vai isso. Então, se esse universo é infinitamente rico, eu posso tomar cura da vida através do dinheiro e posso abençoar esse dinheiro, tomar esse dinheiro na minha vida. E quando eu aprendo a tomar como cura, como benevolência, algo bom e gratificante para a minha história, eu olho o dinheiro como amor e não mais como dor. Eu começo a ressignificar a minha conexão com o dinheiro. Eu começo, além de ressignificar, eu consigo desvendar as qualidades que envolvem os recursos. Porque a moeda, o financeiro, o dinheiro, também pode representar a forma que eu olho ela.
Porque eu posso sim trazer cura através do dinheiro. Eu posso trazer recursos para a vida da minha família, vida das pessoas, uma melhora na sociedade. Então, se eu olho isso como uma bênção, quando eu pago alguma coisa, que eu estou ajudando aquela pessoa a ter algo, uma vida financeira saudável, e que quando eu recebo, estou tendo uma vida financeira saudável para mim e para minha família, eu começo a ressignificar todo esse paradigma que está dentro de mim em relação ao dinheiro. E as formas arquetípicas, as doenças, os apegos, as ambições, as ganâncias, tende a não estar presente quando você é íntegro. Porque a gente está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar em relação quando você começa a ganhar dinheiro. Você tem medo que a sua família fala que você é uma pessoa ambiciosa e gananciosa. E aí você não quer ganhar mais dinheiro, você se limita, né? Há um limite do dinheiro, porque você começa a acreditar que se você ficar muito rico, você vai abandonar os seus amigos, você vai abandonar a sua história, você vai abandonar os seus pais, você vai abandonar a sociedade que você mora no seu coração. Se você ficar muito, muito rico, muito próspero, você vai se afastar de todas essas pessoas. E isso é um medo velado por trás do dinheiro. Então há um estudo profundo relacionado a isso. Enquanto que as pessoas têm medo de escalar na vida e principalmente na prosperidade. E quando eu falo em questão de riqueza, até a hora que o dinheiro não vai fazer mais sentido na sua vida e aonde que você vai transformar a vida de outras pessoas. Para você passar desse nível, você vai ter que ter muito combustível. Você vai ter muita quantidade de combustível para que o dinheiro já se torne uma coisa que vai fazer você transformar a vida de pessoas e não mais a sua, em relação à saúde financeira. Então, são vários fatores que a gente pode ter uma grande oportunidade à hora de ressignificar essa questão do dinheiro na nossa vida. Quando eu consigo olhar com profundidade que o dinheiro é, sim, uma solução para os meus problemas, e é uma solução aos problemas da minha família e aos problemas que estão ligados à sociedade, eu começo a olhar o dinheiro de maneira saudável. E dessa maneira, eu também posso ajudar aquele que está buscando uma ajuda financeira, principalmente dentro do processo terapêutico. Porque se você tem crenças em relação negativas ao dinheiro, é assim que você vai cuidar do seu paciente. E ele não vai entender que o dinheiro que ele está querendo oferecer para você que seja uma coisa saudável, porque há uma crença em você que não é saudável receber isso. E ele não vai conseguir doar esse dinheiro para você de uma maneira tranquila, leve, porque ele quer pagar para trazer o resultado que ele precisa, a libertação e cura que ele precisa, a paz, a harmonia, o relacionamento amoroso. Ele quer pagar até caro por isso, se for uma pessoa que realmente vai resolver o problema dela e não vai ficar enganando ela. Então, quando você está preparado para cobrar o valor que realmente é justo para ele e para você, ou para ela, assim vice-versa, você vai começar a ressignificar essa questão do dinheiro não como uma dor, e sim como uma cura, e sim como um processo de amor, um processo de respeito e de honrar aquilo que você recebe, tomando com toda a força que essa prosperidade merece. A partir que eu estou aberto para a prosperidade, eu quero que ela seja a cura na minha vida, a cura da minha família e a cura da sociedade. Então eu tenho que dar base para expandir, depois ir para o social. Porque senão eu não vou conseguir curar a sociedade se eu não tiver curado internamente. Então, muito que a gente fala e bate muito na tecla do autoconhecimento, porque o autoconhecimento te liberta. Quanto mais você conhece essa relação que você tem em relação à vida, mais você se liberta da dor do dinheiro. Quanto mais você compreende que o dinheiro é um processo de cura, de paz e harmonia, mais você vai trazer benevolência para a sua história, para a história das pessoas que convivem com você, e você pode amar esses recursos que você recebe, que você paga também, que você doa também, porque você também pode doar, né? Se você quiser doar o dinheiro, você pode doar com bênção, como estivesse beijando o coração de cada pessoa que está recebendo aquele presente que você doou. Isso é lindo. Olhar dessa maneira é um olhar mais próspero, aberto e harmônico. Então,
3 exemplos de pessoas que eu vi na história em relação ao dinheiro que estava no fundo do poço, como terapeuta, e eu vi a história dessas pessoas e eu achei lindo, e eu achei tão lindo que eu quero compartilhar. Uma história que eu vi é de uma terapeuta que ela está muito, muito rica hoje, mas muito rica. Tá milionária, fatura mais de 10 a 20 milhões por ano como terapeuta, porque ela faz curso e tudo mais. Então, ela falando da história dela, eu achei tão lindo, eu quero compartilhar. Ela vivia, quando criança, numa casa de madeira que era bem pobre mesmo, um lugar muito frio, a água ali quente, não tinha quase nada, passava um perrengue assim muito grande na vida dela. E aí, quando ela cresceu, ela resolveu trabalhar com essa parte de desenvolvimento humano, foi para o coach, depois foi estudar algumas terapias alternativas e integrativas, e aí ela virou uma chave na cabeça dela em relação ao dinheiro. E aí ela começou a trabalhar profundamente para que o dinheiro comece a ser uma bênção na vida dela. A partir que ela começou a ganhar 10 mil por mês, trabalhando, aprendendo como faz o beabá em relação ao dinheiro, ela começou a abençoar o dinheiro todos os dias, quando pagava, quando recebia. E é uma pessoa que veio de uma pobreza tão grande e se tornou tão rica hoje, dá para ver no olhar dessa mulher, dá para ver no sentimento dela, que a maior riqueza dela é ensinar as pessoas a ser prósperas. E quando a gente quer ensinar as pessoas a ser prósperas, porque a gente quer curar a vida das pessoas, quer que elas sejam livres. Eu senti isso muito nessa pessoa. Acho que o nome dela é Kátia. Então, assim, vi muito isso nela. Então, eu achei tão lindo enxergar isso no ser humano, sem essa visão, assim, mais é que o dinheiro é do mal, que você é muito materialista. Não, eu vi uma visão diferente. Eu vi que ela faz isso com amor. Eu vi que ela troca a relação dela com o dinheiro e com as pessoas, porque ela ama poder libertar a história dela e a história de outras pessoas. E principalmente nesse trabalho terapêutico. E depois tem uma outra história de um outro cara que ele era jornalista, foi morar nos Estados Unidos, o nome dele é Jacob. Ele foi morar nos Estados Unidos, ele era jornalista, ele não estava muito bem com essa profissão nos Estados Unidos. E ele vem de uma história também muito pobre aqui no Brasil e foi morar fora. E lá ele foi buscar o desenvolvimento pessoal e criou uma nova realidade de vida. E hoje ele vive, mas vive muito bem. E o que ele faz para relacionar a vida, o nível de vida e qualidade de vida, para ter paz e harmonia dentro das pessoas e ter uma relação mais leve com o dinheiro, é algo também que é admirável. Então, quando a gente entende a história que a gente tem relacionada ao dinheiro e quando a gente quebra esses paradigmas, foi o que aconteceu comigo. Porque eu tinha uma relação muito ruim com o dinheiro desde pequeno. Porque eu lembro da minha história, é o seguinte, meu pai é militar da aeronáutica, a gente não passava dificuldade assim de alimentação não, mas meu pai era sargento da aeronáutica, não ganhava tão bem, hoje um sargento ganha mais do que na época dele, 5 filhos, né? Então era bastante gente em casa. Então quando a gente passava em relação ao dinheiro, eu vi que meu pai passava muitos perrengues dele. E a minha avó, a minha família, né, tinha muito dinheiro, a mãe do meu pai. E eles sempre, assim, esbanjavam muito, viajavam muito, e tá tudo bem de esbanjar, de viajar, curtir a vida. Hoje eu vejo isso com paz no meu coração. Mas existia um contraste muito grande na nossa história. E quando a gente entendia que tinha esse contraste muito grande na nossa história, a gente entendia o seguinte, que o dinheiro, às vezes, é algo muito distante da nossa vida. Distante da vida do meu pai e da minha mãe. Então eu tinha um espelho relacionado ao dinheiro que era difícil tê-lo com alta quantidade. Então só parecia que era só a minha avó que podia, só os meus tios, não meu pai. E aí eu tinha essa relação de um pouco de chateação, de rancor, de achar que não era justo e tudo mais. Então quando a gente não acha que era justo, rancor e todo o problema é o dinheiro, a gente cria uma relação ruim com ele. Isso aconteceu muito comigo. Até eu sempre quis ter, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, sempre correr atrás, sempre quis ter a minha própria empresa e tudo mais. Eu tive a minha própria empresa, abri minha empresa em 2014, quebrei, perdi muito dinheiro. E aí eu entrei mais nessa linha da terapia, porque eu já era o terapeuta, mas eu estava fazendo outra coisa nessa época, eu estava mais focado no trabalho que na terapia. Então eu gostava da terapia alternativa, tinha algumas coisas, mas estava focado a outro tipo de negócio. E acabei quebrando.
E depois eu descobri que a minha verdadeira paixão era a terapia. E quando eu descobri que a minha verdadeira paixão era a terapia, eu percebi que eu tinha uma relação profunda e marcante em relação ao dinheiro e que eu precisava me libertar dessa questão. Então, quando eu descobri que a doença que vivia dentro de mim estava ligada a várias crenças, vários espelhos, várias histórias marcantes, eu consegui libertar-se dessa crença, sair dela, encontrar cura dentro dela. Olha que legal! Encontrar dentro de uma grande dor, um grande problema, a cura, a luz que pudesse curar dentro de mim, entender que aquilo ali é uma bênção da minha vida. E que agora, a partir desse momento, eu aprendo que todo o dinheiro que eu recebo dentro da terapia, eu tenho uma gratidão profunda, e quando eu estou pagando também, tenho uma gratidão profunda, e eu sei que dinheiro é cura. Para mim, hoje, a minha nova realidade em relação ao dinheiro é a cura. Eu criei essa nova realidade dentro de mim, eu criei essa mecânica dentro de mim. Então eu posso curar pessoas e curar a minha vida. E aí você fala, mas é complicado, eu não acredito que é dessa maneira, eu acho que não faz parte de mim, que eu acho que o dinheiro é um problema mesmo, o mundo não vai mudar, que as pessoas são viciosas. Tá certo, eu entendo. Tá certo, não estou dizendo que você está errado, não. Dinheiro não vai mudar, pode mudar até o caráter da pessoa, mas eu acredito que não muda o que está muito dentro, não. Pode despertar um caráter mais assim assombroso, vamos dizer, que está na dor, que passou dificuldade e acredita que é aquela forma de viver com dinheiro. Mas não é todo mundo. E quem trabalha com autoconhecimento pode olhar diferente essa história, pode olhar com muita profundidade essa história. Então, o jeito errado de você querer vencer esse processo é querer fazer as coisas na marra ou fazer o que já você estava fazendo antes, né? É a relação que você tem ao dinheiro. E o outro jeito errado também é querer você não ser humilde, achar que você é dono da verdade. Porque uma coisa que eu aprendi dentro do processo de vendas, de resolver problemas de pessoas, é escutar o que passa nas outras pessoas, o que passa dentro da cabeça delas. E não colocar o que eu penso, o que eu acho, para que a pessoa receba o meu trabalho, para que eu ofereça o meu trabalho, porque é aquilo que eu acho. E você tem que mudar esse jogo, tá? Porque se você empurrar o que você acredita, a pessoa vai criar um monte de defesa. Você está querendo convencer. A palavra convencer é vencer aquela pessoa. Então, quando você quer vencer aquela pessoa, convencer aquela pessoa que o que você está entregando é melhor, é o seu grande erro. Porque o que ela quer é resolver o problema dela. E o desejo dela é, às vezes, ter paz na vida. Ou ter um relacionamento amoroso em paz, tranquilo, sereno, onde o amor volta com força. E se você quer vender o seu serviço ou quer empurrar o seu trabalho, que você vai a solução do problema dela, não é atraente. Então escute mais, seja mais humilde, não seja mais o dono da verdade. Não busque ser o dono da verdade. Porque quando a gente quer ajudar as pessoas, a gente tem que primeiro ouvir o que passa dentro delas. O que passa dentro dela, até você aplicar todo esse conhecimento. Então, o jeito correto é você cumprir com um olhar mais presente, mais ali atento, verificar e ter uma estratégia de olhar. Quando você quer cobrar o seu serviço de terapia, tem uma estratégia ali. Aquela estratégia de venda vai ajudar você a ganhar muito dinheiro. Às vezes você não tem essa estratégia, mas o melhor caminho é ter uma estratégia. Um passo a passo que você vai conseguir conquistar e cobrar um valor que você merece. Então, quando você começa a ter uma estratégia legal de vender o seu serviço, quando você consegue ter uma estratégia bem eficiente, você consegue passar a sua mensagem com mais clareza. E quanto mais você é a solução do problema daquela pessoa e o desejo dela
tá ligado que você sabe, mais você consegue trazer mais você consegue vender o seu serviço e cobrar o valor que ele merece. E aí, eu queria falar para vocês 5 dicas aqui, como cobrar o seu cliente, tá? Cinco dicas que vai ser muito importante, passo a passo aqui, para você conseguir cobrar de uma maneira bem legal. 5 dicas aí, segura aí. A primeira dica é o seguinte: você tem uma grande crença em relação ao dinheiro. E o que você tem medo é cobrar o valor que você realmente acha justo. Não abaixe o seu valor. Se você der um valor de 100, 200, 300, 500 reais, que seja 1.000, e você acredita que é esse o valor que merece o seu serviço, não entra no jogo da escassez. Às vezes você pode fazer assim, um trabalho social, ajudar alguém, aí é uma outra coisa. Mas deixar de cobrar o que você vale é um grande erro, tá? Porque as pessoas não compram pelo valor do dinheiro, elas compram o valor que você tem para entregar para elas, tá? E além disso, você também, a segunda dica aqui é você conseguir desenvolver uma habilidade de criar uma persona e você sempre está ali em conexão com essa persona, ou uma forma arquetípica de um cliente, que você sempre cobra esse valor e que você atrai esse tipo de cliente na sua história. Então, você é bom, importante, você pensa que, olha a dica, cria uma forma arquetípica, 1 ou 2 ou 3 no máximo, que você tenha essa forma arquetípica, ou essa persona, que você sempre cobra. Porque você vai nomeando essas pessoas e você vai sabendo o que elas pensam em relação ao dinheiro, o que elas pensam em relação aos problemas delas. Então, é importante você mapear a mente dessas pessoas. Se você não tiver isso, comece a fazer. Terceiro, você tem que aprender a ter mais estratégia de vendas. Quando eu falei estratégia de vendas ali, um pouco atrás, eu estou falando o seguinte: a estratégia de venda hoje, onde está o dinheiro hoje? Onde estão as pessoas comprando serviço? Está na internet. Está no Instagram? Não, não é só no Instagram. Está no Instagram também, mas está no Facebook? Está também, mas não é só nos dois, não. Google. Criar uma página do Google. É tão fácil criar uma página. Se você não sabe, quer uma dica como criar uma página no Google, pode pedir para mim aqui que eu dou um passo a passo para você, tá? Como criar uma página no Google, bem simples, bem fácil, não precisa pagar agência nenhuma. Claro que dá um pouquinho de trabalho, mas não é muito. E você coloca lá no Google e depois tem uma outra ferramenta que a gente chama Google Ads, que você paga lá uma taxa e o Google Ads vai divulgando você na região, as pessoas que moram ao seu redor e tal. E aí ele vai te encontrando sua página, entra em contato com você e você também é conhecido ali, o cliente que vai atrás de você, não você atrás dele. Isso é a internet, isso é a ferramenta social. E quando isso a gente chama de venda quente, tá? O cliente chega quente para você. Agora, quando o cliente é frio, que a gente vai atrás do cliente, quando a gente vai fazer um trabalho de networking, onde você encontra essas pessoas, né? Onde você cria uma amizade, onde estão as pessoas que têm dinheiro, que têm condição de pagar um tratamento de qualidade e que você pode criar um network e oferecer o seu serviço, que é de se tornar frio, morno até quente. Aí você vai ter que aprender o quê? A ter uma conexão, entender como a mente dessa pessoa fala e tudo que eu falei em relação à persona, tá? E a quarta forma, a quarta dica, né? A quarta dica é o seguinte: você vai ter que criar sempre uma performance sua. Essa performance sua, eu chamo isso de identidade primária. Quando você descobrir a sua identidade primária, você vai saber qual é as ferramentas que ela tem no jogo, o que ela pode trazer de resultado, o que ela pode te ajudar. E se você agradar as pessoas, que você está no network, então você vai atrair as pessoas do jeito que você é. Então cuidado não ser você. Essa é a dica também. Cuidado não ser o que você... Criar um personagem assim que não tem nada a ver com a sua essência. Agora, se você criar um personagem que tem totalmente a ver com a sua identidade, aí você atrai mais esse cliente. E por último, a última dica é você desenvolver a sua marca pessoal. Você criar autoridade, ser uma autoridade em tudo que você faz. Quando você se torna autoridade, você cobra o valor que você merece. Então, exatamente isso, hoje, essa live, foi o intuito de mostrar para você um caminho que é possível sim você cobrar o seu cliente, é possível sim você
trazer uma qualidade de vida às pessoas, na sua história. Então, é sempre possível isso. Então, dinheiro para mim hoje é sinal de cura. E eu quero deixar muito claro, todo o dinheiro que eu recebo e todo o dinheiro que eu estou doando, eu estou querendo curar pessoas, estou recebendo cura na minha vida. Cura, sim, dinheiro cura a nossa vida. Não é um problema, é uma grande solução. Não é uma dor, é uma leveza. Não é ganância, é prosperidade. Não é mentira, é verdade. Dinheiro pode, dependendo de como você vê ele, você pode transformar algo muito saudável na sua vida. Olhe para isso no fundo do seu coração. Espero de verdade poder ter ajudado nesse conteúdo de hoje. Até mais.